Pastor de pouco cabelo, irmão. Estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Bom, hoje nós iniciamos então o módulo Visão do Ministério. Vou pedir uma gentileza então. Quem está matriculado nessa turma da Escola de Servos, fica com a mão levantada, por favor. Tá. Vou pedir uma gentileza, pastor Ricardinho, naquela sacola azul ali, tem uns polígrafos da aula. Puder distribuir para o pessoal. Fica com a mão levantada que ele vai entregar para vocês aí que estão matriculados na escola. Isso, da metade aí para o... Glória a Deus. Quem estava na turma anterior também tem o mesmo polígrafo, então não precisa pegar de novo, né? Que muita gente acompanha toda a Escola de Servos. Amém? Sobrou algum? Sobrou? Tá, beleza. Não, só para deixar ali então. Ok. Amém. Então, vamos lendo aqui no polígrafo, né? Eu já deixei impresso até o versículo ali para você não ter que abrir o seu smartphone, porque hoje em dia a Bíblia impressa está rara, né? O pessoal abre no celular. Eu prefiro folhear as letras. Diz que um menino chegou na biblioteca, na professora, não sabia o que era um livro. Ela disse, olha, isso aqui é que nem o teu computador, só que tu não precisa ligar porque ele já está ligado. Então, é só tu pegar ele, tu não precisa carregar ele, porque ele já está todo ali, não precisa botar na tomada. E tu não precisa passar para frente, é só tu virar a folha e ele vai passando, né? Então ele começou a entender como funciona um livro, né? Porque hoje em dia a geração, sei lá que letra já está, né? Y, Z, E, sei lá. É toda eletrônica, então a criança quando nasce, parece que no próprio hospital já tem o arroba lá, o e-mail da criança quando nasceu. Certamente deve ter já o número na Receita Federal para começar a contribuir, porque nós contribuímos, né? Mesmo depois de morto, as pessoas ainda têm que contribuir. Mas Deus é bom, Ele nunca falha. Amém. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, está escrito assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Versão Almeida Corrigida Fiel. Deve ter outras versões, né? Que você deve estar acostumado, mas a palavra profecia, que ele se refere aqui, é importante porque quando essa palavra foi escrita, ela é derivada do hebraico, e no hebraico essa palavra ela se chama shazon. Tá? Então essa é a palavra hebraica, shazon, para profecia. Então essa palavra, o que ela significa? Ela significa um sonho, ela significa uma visão, ela significa algo que está por acontecer, algo que vai ser esclarecido. Então essa é a abrangência dessa palavra do hebraico, shazon. Então ele está falando que não havendo profecia, não havendo visão, não havendo direção, o povo perece.
Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ele está falando que nós, a igreja, o povo, na época em que foi escrito esse versículo, era o povo de Israel, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus direciona essa palavra, nós podemos fazer um paralelo. Quando Israel recebe a lei, quando Israel recebe a palavra de Deus, eles têm um norte para seguir. Eles têm algo em que acreditar. Eles têm algo que vai dar a direção e vai basear a sua vida. Eles têm, então, na vida deles, uma bússola, algo que direciona. E essa palavra, ela foi sendo elaborada, Deus foi trabalhando através dos tempos, e hoje até nós chega a palavra de Deus impressa, graças a Deus, a São Gutenberg. Não entender a piada é porque não é a piada, é a história mesmo. Gutenberg, o inventor da imprensa, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós temos, através dos tempos e através das eras, e hoje através da igreja, Deus se revela através também da sua palavra, através daquilo que Ele nos deposita e que Ele nos confia, que é a palavra de Deus. Então, não havendo profecia, não havendo visão, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que está em comunhão com o que está escrito, esse é bem-aventurado, esse é bem-sucedido, esse é alguém que está do lado de Deus. Alguém que mesmo que passe por dificuldades, mesmo que passe por lutas, mesmo que passe por tribulações, como é que é a mesma música, pastor Eloy? Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ou seja, nós não tememos o mal, não tememos o dia mau, e não tememos a má notícia, como diz a palavra, porque Deus está conosco em qualquer circunstância e em qualquer situação. Bom, falando sobre isso, falando sobre visão, nós podemos definir isso com 3 conceitos que eu quero trabalhar com vocês, tá? Que são conceitos que normalmente são até aplicados no mundo corporativo, conceitos que são aplicados em qualquer tipo de organização ou de organismo. E a igreja, ela tem a igreja ela tem uma dupla natureza. Só para a gente diferenciar, a igreja tem uma dupla natureza. Existe a igreja espiritual, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e ela é única, ela é uma só. A igreja, o corpo de Cristo, para sair dessa igreja, só se você se desviar da fé. É a única maneira. Então esse conceito de igreja, corpo de Cristo, é um conceito de unidade de uma igreja só, onde congregam todos aqueles que creem em Jesus. Mas também existe a igreja organização, a igreja CNPJ, a igreja local. E cada uma dessas igrejas locais, a cada uma delas Deus deu uma visão, Deus deu uma missão, e Deus entregou valores. Eu trabalho com o integração aqui na igreja, e a integração ela me dá a oportunidade de conhecer a história das pessoas que estão chegando aqui na nossa igreja local. Então eu converso com muitas pessoas, conheço várias realidades, e esse é um privilégio que Deus me dá. E até um tempo atrás, eu ainda acreditava que as pessoas mudavam de igreja. Eu acreditava nesse conceito. Puxa vida, fulano mudou de igreja, foi... E eu comecei a entender, diante da realidade, de que a igreja espiritual, ela é uma só, as pessoas não mudam de igreja. Para as pessoas mudarem de igreja, só se elas forem lá, sei lá, para o espiritismo, para algum outro lugar, assim, porque daí ela vai sair da igreja. Quando a pessoa tem uma movimentação no corpo, na igreja, no corpo de Cristo,
ela na verdade ela não está trocando de igreja, ela continua na mesma igreja, mesmo que a irmã que falou que veio lá do encontro de fé, ela continua na mesma igreja, porque nós somos a mesma igreja, nós fazemos parte de um corpo, conhecemos, somos muito amigos do pastor Isaías, então nós fazemos parte de um corpo. Ela simplesmente, o que muda na vida das pessoas quando ela faz essa movimentação? São aquelas questões de adaptação, aquelas questões mais pessoais, mais particulares, cada um, sabe, tem um jeito, cada um tem um estilo, e daqui a pouco a pessoa se adaptou mais naquele lugar. Mas eu entendo como uma movimentação que Deus faz, assim como pessoas saem daqui do nosso meio também e vão para outros lugares. E eu comecei, até para preservar o coração, a entender que Deus vai direcionando cada um aonde Ele quer. Aonde Ele quer. É claro que a gente conhece também pessoas que passaram por 10, 15 denominações. Isso não é saudável. Mas o importante é saber o lugar onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, onde tu estás, e o que Deus quer com a sua vida, qual é o plano ou qual é a visão dele e a missão dele para você. Isso é importante. Tanto no aspecto individual, como no aspecto coletivo. E nós estamos abordando, então, nesse módulo, o aspecto coletivo daquilo que Deus instrui a nós. Então, baseado nisso, nós temos aqui, então, missão, visão e valores. Nós vamos ver o que cada um desses significa para que a gente possa, então, caminhar em cima desses temas. Então, missão é o propósito de a igreja existir, é a sua razão de ser, essa é a missão. Visão é a situação em que a igreja deseja chegar, preferencialmente em um período definido, eu coloquei entre aspas aqui. E valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da igreja com seus membros e visitantes. E aí tem um comentário abaixo que diz o seguinte, que é muito interessante isso e é muito, muito relevante também. O propósito de Deus para a igreja é encontrado no Senhor e concedido aos pastores através do relacionamento constante com Ele. Porém, a visão que será desenvolvida a partir desse propósito não pode ficar somente sob o conhecimento dos pastores sêniores ou os titulares da igreja, ela deve ser comunicada a toda a igreja. Isso é importante, sabe por quê? Porque dentro de tudo isso, dentro dessa missão, visão, valores, que Deus nos dá, que Deus orienta a liderança da igreja, é assim desde a igreja primitiva, desde lá do Conselho de Jerusalém, Deus orienta os líderes, mas esses pastores e esses líderes, eles têm a responsabilidade de transmitir isso para as pessoas, para os membros, para os visitantes, para todos. E essa é uma responsabilidade que não podemos fugir dela. Os pastores não podem fugir dessa responsabilidade. Porque nós temos que transmitir, porque senão isso vai se perder. O apóstolo Paulo até chega a falar que nós temos um tesouro escondido em vasos de barro. O que ele está dizendo com isso, fazendo uma aplicação para hoje? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor na nossa vida, nós somos vasos de barro, porque nós não temos valor algum, mas o que está em nós é de valor inestimável. E por isso que nós temos que transmitir aquilo que é dele, não aquilo que é nosso, porque aquilo que é nosso é barro. Aquilo que são nossas ideias e conceitos é um vaso de barro, mas a riqueza está no que nós transmitimos que é do Senhor. Essa é a riqueza maior. Amém? Então vamos caminhando aqui. Quem recebeu aí o polígrafo, já na terceira página ali, fala visão / propósito. Então, primeiramente, antes de entendermos como é a visão de uma igreja, é necessário que compreenda a diferença entre visão e missão. Um ponto muito importante desse assunto.
Então, aqui eu já deixei mastigadinho ali, porque nós estamos aqui para transmitir. Missão ou propósito é o desejo ou a visão de Deus que ele tem para a igreja, que é imutável e inabalável. Essa é a missão. Então, qual é a missão da igreja hoje que nós temos? Mateus 28 fala: ide, portanto, e fazei discípulos, né? Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, batizando-os, ensinando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Ou seja, nós temos uma missão. Essa é a missão da igreja. A propagação do evangelho, a transmissão da palavra da salvação. Isso é a missão da igreja, e essa missão, ela não muda. Ela não muda. A igreja pode fazer serviço social? Pode. A igreja tem que se envolver com questões sociais? Se envolve, nós nos envolvemos. Sexta-feira à noite tivemos aqui um jantar da Casa Apacentar. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. É um projeto que a igreja tem, um projeto social, mas isso não vai alterar a nossa missão. Porque nós sabemos muito bem por que Deus nos chamou, senão a igreja se tornaria um grande círculo social. Se tornaria uma grande entidade social, mas perderia a sua finalidade, que é propagação do evangelho da salvação. Mudança de vidas, expansão do reino de Deus. Essa é a missão principal. E tudo isso, a questão social, ela auxilia e ela agrega nesses valores. Aí você vai perceber a diferença, porque nós falamos de visão, e a visão começa a partir do momento em que entendemos o propósito de Deus para a igreja, e essa visão, então, é a motivação que guia a igreja a cumprir o que Deus quer para ela naquele momento. Então, a visão é a estratégia, é o como, é o caminho, é a estrada que nós vamos caminhar para cumprir a missão. A missão, ela é inalterada, ela não muda. A igreja está aqui na face da terra para pregar o evangelho. A igreja está aqui para proclamar a salvação e as boas novas. A igreja está aqui para fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Mas a visão, ela pode ser ajustada, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser... como é que eu posso dizer para vocês? Ela pode ser até mudada em certos termos. Nunca perdendo a sua identidade, mas ela muda, ela vai se adequando, ela vai mudando para que se cumpra a missão. Então, a visão se articula na igreja enquanto fator motivacional à execução das ações necessárias para o momento vivido em questão. Tudo feito conforme para o cumprimento do propósito do Senhor. Todavia, existem características que marcam a visão de igrejas que não se conformam com o pouco e que buscam sempre avançar. Isso é importante, porque nós entendemos a missão, nós entendemos. Mas a igreja, ela passou por transformações, por aperfeiçoamento ao longo do tempo. Se você ler a história da igreja, você vai ver o que aconteceu. Você vai percebendo que Deus colocou ferramentas na mão da igreja que vão aperfeiçoando esse modelo, aperfeiçoando a visão. E eu vou dar um exemplo bem prático e bem próximo nosso, até próximo na questão de tempo. Quero falar mais sobre a nossa realidade, sobre a igreja. E a pandemia mudou ou não mudou a igreja? Mudou, né? Eu diria que a pandemia, ela fez uma divisão na história da igreja moderna. Porque hoje, quando veio a pandemia, eu lembro ainda, era dia 16 de março de 2018, eu acho, né? Não, 19. 20? Olha, 16 de março eu sei a data, o ano pode ser 2020, pode ser. Mas eu acho ainda que é 2019, hein? Vocês estão me devendo. Tá, é 20, ganharam então.
2020. Eu me lembro, eu estava ali no banco, ali, né, atendendo clientes lá de seguro e tal, e a partir daquele dia veio uma notícia dizendo, olha, a partir de hoje nós vamos ficar em isolamento, quem puder ficar em casa durante, quem lembra? 15 dias. Para que nesses 15 dias o vírus pare de circular e que tudo volte ao normal depois. Esses 15 dias duraram 2 anos, né? E a igreja, ela foi afetada. Por quê? Porque daí vieram aquelas normas, né? Os governos, eles decidiram, não, então fecha tudo, fecha, não tem mais, acabou, a igreja não pode abrir mais, o shopping fechou tudo, cinema, nada. Era supermercado, assim, que tinha aqui de máscara e uma pessoa só por família. Gente, foi uma transformação assim, e nós fomos obrigados a fazer cultos online. A igreja foi jogada para cultos online. E começou a acontecer uma questão mais virtual. A gente falava com as pessoas só por videochamada, por WhatsApp, tudo, né? E eu fico pensando como é que não foi quando deu aquela gripe espanhola lá, eu acho que matou muita gente, porque não tinha essa tecnologia, como é que era o negócio, né? Mas olha só, a gente foi jogado para esse mundo e a gente teve que aprender, e nós estamos ainda aprendendo, na verdade, né, a cultos online. A forma de pregar, a maneira, o tempo, os equipamentos necessários, tudo a gente teve que adaptar para essa nova realidade. Mas isso não afetou o quê? A missão. Isso pode ter aperfeiçoado e alterado um pouco da visão. Porque eu lembro que há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, as pessoas diziam que não, televisão era coisa do diabo. E nós estávamos agora, então, na pandemia, assistindo o culto onde? Na televisão. Para tu ver como os valores vão mudando, como as coisas vão mudando, e a igreja ela continua com a mesma missão, mas ela vai caminhando em cima dos valores, vai caminhando em cima da visão. E hoje em dia são raras igrejas que não têm transmissão de culto online. A maioria tem. E sabe o que nós percebemos também? Que nós já estávamos muito atrasados. Tinha igreja que há muito tempo já estava fazendo culto online e com qualidade. Há muito tempo. Pastor, a respeito da televisão, a Bíblia diz, todo olho verá. Como? Isso mesmo. Todo olho verá. Exatamente. Então, gente, isso foi uma mudança, isso foi, sabe, e hoje em dia a gente está transmitindo aqui, ó, gravando, não estamos transmitindo, né, online, mas os cultos estão sendo gravados, à noite o culto é transmitido. Tem pessoas que não podem vir à igreja porque estão se recuperando de uma enfermidade ou estão doentes, assistem online. Claro que no meio disso também a gente encontra aquelas pessoas com, sabe, vou ficar em casa hoje aqui, não vou na igreja, tem o culto online mesmo, então esse conforto todo acaba também, para algumas pessoas, sendo prejudicial. Mas Deus sabe de todas as coisas. Até mesmo essas pessoas estão sendo alcançadas, porque a palavra de Deus está sendo pregada. De qualquer maneira, ela está sendo pregada. E nós temos algumas características sobre essa questão de missão, visão e valores. E a visão em si, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que ela não se embasa naquilo que passou. A visão, ela te joga para aquilo que é para frente, para aquilo que vai à sua frente, aquilo que te faz avançar. Então aquele texto de Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está aqui falando que ele estava buscando o propósito de Deus, estava buscando
no seu ministério, no seu apostolado e na sua vida, estava buscando a plenitude daquilo que Deus tinha para ele, e ele está dizendo assim: olha, eu não julgo que já tenha alcançado. Paulo está dizendo: eu estou em busca, estou no caminho, eu estou na direção. E ele diz que uma coisa eu faço: tudo que ficou para trás, ficou para trás. E eu vou avançando para as que estão diante de mim. E ele usa o termo assim: eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Eu não me prendo às coisas do passado. Ele está dizendo num contexto geral, tá, gente? Ele está dizendo que ele não se prende a erros e ele não se prende a acertos. Ele não está preso naquilo que ele acertou e ele não está preso naquilo que ele errou. Ele está interessado em avançar para adiante. Então a igreja hoje, ela está caminhando, ela já alcançou voos maiores do que a igreja do século passado e de anteriormente. A história da igreja vai mostrando isso, mas isso, gente, é só para nos colocar ainda as coisas que estão à frente, porque o que está à frente de nós? O que está à nossa frente? É algo que nós não temos como avaliar, porque é tão glorioso, a gente não teria como explicar. É o que está à nossa frente, é o encontro com o Senhor. É a vida com o Senhor, é estar junto com Ele. Gente, não vai precisar mais fazer culto. Diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você nunca mais vai precisar pagar conta de luz, porque Ele vai ser a luz. Seremos transformados. Você que é feio, não se preocupe, você vai ser bonito. Vai ter cabelo. Estaremos todos transformados, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Então, gente, a gente tem que caminhar para frente. Caminhar. Tem uma música até que eu gosto muito, que é do Marcos Almeida lá, que fala sobre estar com o Senhor é sempre caminhar. Mais ou menos isso. Quando você está no caminho, você está caminhando, você está com o Senhor. Estar no caminho é estar com o Senhor. Caminhar com Ele é estar com Ele. Então, cumprir o propósito de Deus é caminhar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passando aqui. Só quero avisar que essa aula ela é dividida em duas partes, tá? Então, nós não vamos ter como ver todos os assuntos hoje aqui desse polígrafo, mas nós continuaremos também no domingo que vem, tá? Porque hoje nós temos ceia também, não queremos tomar muito tempo. Amém? Bom, esse ponto 2 aqui que eu coloquei, por favor, não comecem a me chamar de Roberto Kivitz, mas eu escrevi aqui. Essa visão, ela pode ser mudada de acordo com o que é necessário para cumprir o propósito. Ao contrário do propósito, que é a missão de Deus para a igreja, que é sempre inabalável e supremo, a visão da igreja pode e deve variar ao longo do tempo, sempre de acordo com a situação que está sendo vivenciada e com a necessidade do agora em questão. Aí, eu até me antecipei ali, né, sobre a questão da pandemia, né, sobre a questão da igreja se aperfeiçoar, ou seja, a visão ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que ser, sabe, mudada, ela tem que ser sempre trabalhada para que a gente não caia no erro de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito e nós mesmos vamos ficar cansados disso. Ou seja, nós vamos aperfeiçoar. E sabe qual é a boa notícia que nós temos?
é que, graças a Deus, esse aperfeiçoamento chega na vida da igreja através da própria igreja, através de vocês. Através desses jovens que têm chegado, dessas pessoas que têm chegado com todo o gás para trabalhar, para estar junto. Porque eu vou dizer uma coisa assim que pode parecer até muito forte, né? Mas velho não muda nada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mas também repreende aquele tempo. Uma coisa tem que compartilhar. Esquecer de fazer amor. Olha aí, tá vendo? Então, queridos, os jovens, Deus deposita, e ele fala lá, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus já está em vós e tendes vencido o maligno. Então, quando Deus coloca jovens no nosso meio, é porque Deus quer mudar. É porque Deus está fazendo, é porque Deus vai mudar. E sabe qual é o papel daqueles mais experientes, vamos dizer assim, dos mais velhos? É dar toda a ferramenta possível para que eles possam cumprir isso. É dar suporte, é dar apoio, é entender e não ficar dizendo não, só por causa de que não, no meu tempo não era assim. Que no teu tempo, cara? Teu tempo já passou. Se no teu tempo não era assim, é porque tu não fez diferente. Então, meus amigos, Deus faz coisas novas através dos novos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos pessoas mais experientes com mente renovada. Olha o pastor Ló cantando hinos aqui, hinos, né, tão atualizados. Aí? Porque nós temos que entender, gente, que Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, é Ele que faz. Mas Ele faz coisa nova através de pessoas que sabem que estão com todo gás ali, são jovens e são pessoas maravilhosas que Deus tem trazido para cá, e graças a Deus por isso. Então nós temos que entender, nós temos que compreender e dizer, não, querido, olha, vocês estão com toda a força, estão com todo o gás. Nós vamos então colocar na mão de vocês as ferramentas necessárias para que vocês trabalhem. Aleluia. E assim é a igreja, é esse, sabe? A igreja é esse conluio, né? É essa comunhão, é essa complexidade que Deus faz, e Deus vai misturando, e Deus vai juntando, e a gente vai caminhando. Deus faz essas coisas. E graças a Deus por isso, porque Deus tem um local para cada um, tem uma maneira para cada um. Aleluia. Então nós não temos medo de mudança, nós não temos medo de aperfeiçoamento, nós não temos medo de coisas novas, desde que a missão não seja comprometida. E essa é a responsabilidade da igreja, da liderança, daqueles mais experientes. Não comprometer a missão. Aleluia. E a grande pergunta, né, que nós temos que nos questionar. Como a minha igreja pode melhorar ou mudar para servir melhor as pessoas? Como eu posso servir melhor as pessoas? Como eu posso melhorar? Como eu posso me aperfeiçoar? Como eu posso... Porque você percebe o alvo? Qual é o alvo da missão? São as pessoas. São as pessoas. São as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. São as pessoas que precisam ser encontradas por essa palavra que muda, que transforma. Por essa palavra poderosa, que muda destinos, que salva vidas. E essa palavra que está em nós, que está na igreja. E hoje Deus tem dado estratégias, Deus tem dado, sabe, tanta riqueza. Nós temos que aproveitar isso para cumprir a missão do Senhor. Por isso que nós temos que sempre nos aperfeiçoar. Ponto 3 aqui, que eu falei sobre a visão também, então nós temos mais um ponto aqui. Não se conforma com a mediocridade. Ai, Jesus.
A visão de uma igreja nunca é limitada. Pelo contrário, ela se expande e sonha cada dia mais, sempre buscando pelo melhor. Por isso, preze pela excelência em tudo que você fizer para o reino do Senhor. E pense, se o propósito e a vontade do Senhor para a minha igreja são boas, perfeitas e agradáveis, por que irei me conformar com uma visão mínima quando ela é baseada no propósito de Deus? Dessa forma, foque no que é excelente, visto que servimos a um Deus excelente. Fazer com excelência. Já ouvimos isso, né? E como é importante não se conformar com a mediocridade. Em todas as áreas. Se o meu conhecimento bíblico está na mediocridade, e essa palavra ela, às vezes é mal interpretada, porque medíocre vem de média, né? Então se você está na média, você pode, eu estou na média. Mas na verdade, a gente não quer dizer, mas a maioria das pessoas estão abaixo da média, porque o brasileiro não lê. Mas não podemos nos contentar com isso, não podemos ficar, é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo e tal, né? E é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós temos que mudar isso. Não nos contentar com isso. Mas eu leio a Bíblia, me dá sono, então lê de manhã. Não deixa para ler antes de dormir. Vai dar sono mesmo, já está cansado. Lê quando tu acorda de manhã. Mas eu leio a Bíblia, não sei o que, eu não entendo. Então procura entender. Tem escola de servos, nós estamos aqui fazendo, tem depois a oficina da palavra, tem meios de você entender. Busque a Deus, ore ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá a clareza e o entendimento. Mas, por favor, não pare na mediocridade. Mas eu acho que já dá para mim entrar para o louvor, eu sei umas 3 notinhas. A gente fazia evangelismo com 3 notinhas, o Glavan sabe 3 notas só. A gente fazia evangelismo com 3 notas. E tudo desafinado, mas era bom, porque quanta gente se salvou. Nos evangelismos lá na Vila Cabo Rocha, lá na Vila Cruzeiro do Sul, lá, a gente fazia. Mas ainda bem que ele entendeu que não era para ele. Hoje nós temos, graças a Deus, músicos excelentes. Alguém falou aqui nem tanto. Mas se você é um músico e procura servir a Deus, então seja excelente, não fique na mediocridade. Estude. Estude com os melhores, busque referências. Por quê? Porque para Deus nós temos que sempre entregar o melhor. Porque Deus é um Deus de excelência. Deus é excelente. E convém que nós também tenhamos isso. E eu quero também agora falar sobre o último ponto que a gente vai tratar hoje. Abacuque 2:2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Oh, glória! É tão importante isso, está falando de transparência. A visão de uma igreja também deve ser transparente, ela deve ser, clara, ela deve ser exposta. E ele está dizendo, escreve isso, torna transparente, até quem passar correndo vai ler. Lembrei do testemunho de uma pessoa que chegou aqui na igreja, e ela disse que passava sempre aqui, passava correndo aqui pela rua e nunca via direito ali. Um dia ela passou ali e olhou, é uma igreja. Não é essa a referência, tá, gente? Mas é só porque eu lembrei, ela disse, é uma igreja, vou vir visitar. Aí ela entrou no site, olhou assim, mas que igreja é essa? Brasa Church, não é essa. Brasa não sei o quê, Brasa Zona Norte. Ela pegou o endereço da igreja e veio num culto de sábado, se não me engano, primeira vez, veio aqui, se apaixonou pela igreja, hoje ela congrega conosco. Não é essa a referência, tá? O que o Abacuque está falando sobre escrever a visão, sobre algo mais profundo. Mas é interessante isso, né? Naquela época, acho que foi o primeiro a trabalhar com comunicação visual. A pessoa que passa correndo, quem é que ia passar correndo a tal ponto que não ia conseguir ler uma placa? Pastor, só um minutinho. Eu andava sempre correndo na casa de Barbosa.
Aí, ó, até sem placa. Então, gente, não, até hoje não tem só todos na frente lá. Então, gente, a importância, sabe, daquilo que Deus colocou para nós, da transparência da visão, de comunicar a visão, de falar a visão. Como isso é importante, né? Como isso é importante. E como o tempo passa também, né? Graças a Deus. Você guarde esse polígrafo, nós vamos usar ele semana que vem novamente para continuarmos. Quero chamar o pessoal do louvor aqui já. E nós vamos estar nos preparando para a ceia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé nessa hora. Aleluia. Aleluia. Sabia que a misericórdia de Deus se renovou hoje na tua vida? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E a cada manhã elas se renovam. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje Tu renovaste a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse dia nós estamos aqui diante da Tua mesa e nós estamos com o coração, Senhor, entregue a Ti, Pai. Por isso nós Te pedimos que Tu nos perdoe nessa hora, nos limpa. A Tua misericórdia já veio, ela já se renovou, Senhor, sobre a nossa vida. Por isso nós não temos impedimento nenhum, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios 11, queridos, diz assim, no versículo 23, o apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pedi para o pastor Ricardinho orar pelo pão e o pastor Eloy orar pelo cálice para a gente participar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse